Então, pessoal, preparei aqui para vocês a resolução disso. Como descobrir o líquido misterioso. Então, a gente vai usar o teorema de Stevin. Então, a pressão P vai ser a pressão no fundo da piscina, que a gente mediu, beleza. A pressão zero vai ser a pressão na superfície do líquido, que coincide com a pressão atmosférica. Tá aqui. Rho é a densidade do líquido, que a partir dele eu vou conseguir descobrir qual é o líquido, então quem eu quero achar é o Rho. G é a gravidade do planeta, a gente trabalhou com o planeta Terra, a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. E H é a profundidade, onde a gente fez a medição, ou seja, no fundo da piscina a 3 metros de profundidade. Gente, por que eu usei os valores em Pascal e não em atmosfera? Porque Pascal é a unidade do Sistema Internacional. Então, olha só, todas as unidades que eu usei estão dentro do Sistema Internacional. Assim, eu garanto que a minha resposta vai estar também dentro do Sistema Internacional, ok? Então, se eu colocar os valores em ATM, eu tenho que mudar esses valores aqui para poder sair com um resultado que seja coerente. Então, não posso trabalhar com unidades assim diferentes. Então, uma garantia é sempre fazer todas as continhas no Sistema Internacional. Então, vamos lá. Esse valor aqui de pressão atmosférica, vou passar ele para o lado de cá, subtraindo. Então, vai sobrar o Rho, gravidade e altura, ou profundidade. Fazendo essa continha aqui, eu acho 49 mil e pouquinho, igual esse daqui. Fazendo essa continha, acho 29,4. Então, para eu achar a densidade, quem está multiplicando ela passa por outro lado, dividindo. Então, vai ter 49 mil e pouquinho dividido por 29 e pouquinho. Fazendo essa continha, a gente acha 1.690 quilogramas por metro cúbico. Então, provavelmente, isso é mel. Então, gente, volta lá na simulação, faz os outros fluidos e tenta descobrir, provavelmente, quais são os líquidos. Beleza? Bom, eu sempre falei para vocês, esse vaso ele tá destampado, então é a pressão atmosférica. Bom, gente, e se uma das extremidades estiver fechada e assim for uma pressão diferente da pressão atmosférica, como que a gente vai resolver? Vamos nessa? Esse recipiente, então, é pressurizado, ele tem uma pressão diferente, provavelmente maior do que a pressão atmosférica. Vamos calcular? Para isso, separei um exemplo. Então, vamos ler o enunciado desse exemplo. O sistema de vasos comunicantes da figura contém água em repouso e simula uma situação que costuma ocorrer em cavernas. O tubo A representa a abertura para o meio ambiente exterior, então, que é isso daqui, ele está aberto. E os tubos B e C representam ambientes fechados, onde o ar está aprisionado. Olha, B e C está fechado. Sendo PA a pressão atmosférica e PB e PC as pressões em B e C, qual a relação entre as pressões? Então, gente, vamos pensar. Quando eu tenho a superfície de um líquido, quem pressiona ele para mudar a sua altura é essa pressão dessa coluna de fluido. Quando está um fluido aberto, essa coluna de fluido é uma coluna de ar que a gente chama, e a pressão que ela faz é a pressão atmosférica, a gente chama de pressão atmosférica. Mas quando eu tenho outras pressões, esse fluido ele vai ter uma pressão nessa área, ou seja, ele vai fazer uma força pressionando esse fluido mais para baixo. Então, pensando por esse lado, olha só, o fluido que está pressionado pressionado de uma força maior é esse B. Olha só como ele está espremidinho aqui embaixo. Então, esse B, ele tem a pressão maior. Depois, eu tenho o A, que é a pressão atmosférica. E por último, o C. Então, a conclusão que a gente chega é que a pressão no ponto B é maior que a pressão no ponto A, que é maior no ponto C. Ok? Então, gente, separei um outro exemplo para a gente resolver. Eu acho esse exemplo muito bom, muito completinho. É uma questão aberta, então diferente do que a gente geralmente faz. Mas eu acho que vale muito a pena a gente resolver. Vamos juntos? Então, ó, o enunciado. Uma pessoa, com o objetivo de medir a pressão interna de um botijão de gás contendo butano, conecta à válvula do botijão um manômetro em forma de U.
Então, o que é um manômetro? É um medidor de pressão. Então, o que ele é? Ele é um caninho, assim, que você consegue ver o nível do líquido. Você põe um líquido dentro dele e você consegue ver o nível dentro dele. Então, é um medidor que chama manômetro. Esse manômetro contendo o líquido mercúrio. Ao abrir o registro R, que está aqui, a pressão do gás provoca um desnível de mercúrio no tubo, como ilustrado na figura. Então, o gás pressionou o mercúrio, né? E aqui começa o mercúrio, beleza. Considere a pressão atmosférica dada por 10 a 5 Pascal, né? Na outra simulação, a gente usou a pressão atmosférica como 101 mil e pouquinho, 325 pascais. Mas, para simplificar, a gente pode usar 10 a 5 mesmo. O desnível vai ser de 104 centímetros de mercúrio, que é isso daqui. Então, olha, só um parênteses. Então, vamos ver, gente, de onde que essa medida dessa alturinha, essa profundidade foi marcada. É interessante a gente prestar atenção nisso. Então, aqui eu tenho gás e aqui é a interseção entre os dois fluidos. Aqui começa o meu mercúrio. Então, essa altura de 104 centímetros, ela é marcada na mesma alturinha da interseção aqui, né, entre os dois fluidos. Então, aqui está a separação dos fluidos. Então, eu pego uma horizontal aqui e a partir desse ponto, esse vai ser o ponto zero de altura. E eu meço, então, a coluna desse fluido. Não pode confundir isso, hein? Bom, continuando aqui, e a seção do tubo, que é a largurinha dele, né? É de 2 centímetros quadrados. A gente vai usar isso lá na letra B. Adotando a massa específica do mercúrio, massa específica, gente, densidade, igual a 3,6 gramas por centímetro cúbico, então não está no sistema internacional. E gravidade, igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a pressão do gás em Pascal, que é o sistema internacional. Então, vamos para a resolução? Então, anotei aqui do ladinho os dados do problema. Então, vamos revisar. Então, eu tenho a pressão atmosférica 10 a 5 pascais. A densidade do mercúrio, 3,6 gramas por centímetro cúbico. Gente, como o problema me pediu a pressão no sistema internacional, que é Pascal, então eu tenho que passar tudo para o sistema internacional. Então, olha, gramas por centímetro cúbico eu tenho que passar para quilogramas por metro cúbico. Então, eu multiplico por 1000. Isso a gente viu na aula passada sobre hidrostática. Se você tiver dúvida, volta lá no vídeo. A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, ok. E a altura da coluna de mercúrio tá em centímetros, gente. Não dá, temos que passar para metros. Então, de centímetros para metros, eu divido por 100. Então, acho 1,04 metros de coluna de mercúrio, ok? Agora, vou lá para o teorema de Stevin, para a gente calcular isso. Então, a pressão no ponto A, que é esse daqui, é igual à pressão do gás, que é quem eu quero encontrar. E aí, isso vai ser igual a P0, que é a pressão na superfície do líquido, né, ou na superfície do fluido, mais ρGH. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com essa coluna aqui. Então, o P0 é a pressão nesse ponto B. Como ele está aberto, é a pressão atmosférica, 10 a 5, mais ρGH dessa coluna de fluido aqui. Então, o ρ vai ser a densidade desse fluido, que é mercúrio, 13,6 vezes 10 a 3, ou seja, já em quilogramas por metro cúbico. Vezes a gravidade, que, ai, que bom, ele sugeriu de usar 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura já no sistema internacional, 1,04 metros de mercúrio. Então, tá aqui. Multiplicando tudo isso, eu encontro 141.440. Somando com 10 a 5, ai, mas como que eu faço isso? Então, para facilitar, o que eu fiz? 10 a 5 é 1 com 5 zerinhos. Então, eu coloco 100 mil mais 141 mil. Aí fica fácil de fazer essa soma. Fazendo essa soma aqui, eu chego nesse valor aqui, grande, que já está em Pascal. Mas, se eu quiser deixar bonitinho,
colocar em potência de 10, eu só ando as casinhas. Então, a minha vírgula tá aqui no final, né? Quando ela não aparece, ela tá no final do número. E eu vou andar 5 casinhas. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 2,4 vezes 10 a 5 pascais. Legal, né? Achamos a pressão, então, do gás. Vamos fazer a letra B? Então, vamos voltar para o enunciado para a gente resolver a letra B. Na letra B, eu quero achar a força que o gás aplica na superfície do mercúrio no ponto A, que é aqui. Então, vamos lá para a resolução. Aqui, então, está a resolução do B. Então, eu quero achar a força. Para isso, eu vou usar a fórmula de pressão. Gente, trabalhei com pressão na aula 003 sobre hidrostática. Se você tiver dúvida, volta lá. Então, pressão é força sobre área. Eu quero achar a força. Então, eu multiplico cruzado aqui. Força vezes o denominador da pressão, que é 1, e pressão vezes a área. Então, força é pressão vezes a área. Então, os dados que eu preciso é pressão e área. A pressão que eu vou usar é a pressão do gás, que eu acabei de calcular, e a área. O enunciado me deu, mas o enunciado me deu em centímetros quadrados. Não dá, gente, tem que passar para o sistema internacional. Então, de centímetros quadrados para metros quadrados, eu ando 2 casinhas. Só que como é área, cada salto das casinhas que eu dou, eu tenho que andar 2 zerinhos. Então, 2 zerinhos para uma casinha, 2 zerinhos para outra. Então, eu vou dividir por 10.000. Então, vai dar 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, a força vai ser pressão vezes a área, o valor da pressão do gás, vezes essa área. Então, eu acho a força de 48 newtons. Vamos fazer um exercício, então, para vocês praticarem isso? Vamos ver o enunciado. A figura representa um tubo em U, contendo um líquido L e fechado em uma das extremidades, aqui ó, fechadinho, onde está confinado um gás G. A e B são 2 pontos no mesmo nível, beleza. Sendo P0 a pressão atmosférica local, então a pressão atmosférica é P0, e PG a pressão do gás confinado, e PA e PB a pressão nos pontos A e B, pode-se afirmar que... Eu quero saber qual é a relação entre as pressões, né? Em relação à pressão atmosférica, a pressão do gás, pressão no ponto A e no ponto B. Então, pensa um pouquinho, dá um pause, daqui a pouco eu resolvo. Bora resolver, gente? Então, vamos lá. Olha só. Olha esse nível desse líquido e olha como ele tá aqui. Ou seja, nesse ponto aqui, ele tá sendo mais pressionado, tanto que o nível dele abaixou. Então, significa que essa pressão aqui do gás, né, que é a pressão do gás nesse ponto, é a maior pressão. Em segundo, vem a pressão atmosférica, como que está aberto aqui a pressão atmosférica. Então, primeiro, essa pressão é maior do que a pressão atmosférica. E uma outra coisa que a gente pode ter certeza é que a pressão no ponto A é igual no ponto B, mesmo eles tendo fluidos aqui para cima diferentes, mas como eles estão no mesmo nível, com certeza eles têm a mesma pressão. Então, pressão no A tem que ser igual à pressão no B. Então, a resposta é a letra C. Olha só, a pressão atmosférica menor que a pressão do gás e a pressão do A igual à pressão do B. Beleza, quem acertou? Ótimo, gente. Então, agora vamos estudar os líquidos não miscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam. Aqui eu tenho o líquido 1 e tenho aqui o líquido 2. Uma coisa importante para se verificar é que pode ser que eles tenham alturas diferentes. Gente, altura em relação a quê? Em relação ao nível, que é uma linha horizontal, que eu marco a partir da interseção entre os líquidos, ou seja, no ponto onde um líquido encontra com o outro. Então, aqui eu pego esse ponto A, crio uma linha horizontal e a partir dele eu meço a altura dos dois, ok? Então, ó, as alturas das colunas de líquido são proporcionais à densidade do fluido. E aplicando a lei de Stevens e sabendo que pontos de mesma altura possuem a mesma pressão, então olha só, vamos lá ver como que a gente chega nessas equações. Uma coisa que eu sei é que a pressão em A é igual à pressão em B, né? Eles estão ao mesmo nível. Ótimo. Então, qual que é a fórmula da pressão no ponto A? Ponto A vai ser P0 mais essa coluna do líquido 1, que vai ser a densidade do líquido 1
a gravidade do planeta e a altura do líquido 1. Mesma coisa para o B. Então eu pego qual que é a pressão no ponto B. Vai ser a pressão da superfície do líquido mais a pressão da coluna do líquido, que é a densidade do líquido 2, a gravidade e a altura desse líquido. Então aqui eu igualei as duas. E aí eu posso cortar algumas coisas que eu tenho dos dois lados da equação. Então aqui está o igualzinho. O que eu tenho em comum, ó, é o P0. Vou cortar. Beleza. Outra coisa que eu tenho em comum é a gravidade. Eles estão no mesmo planeta, né? Então posso cortar. Corri. Vou continuar. Então o que sobrou nessa equação? A densidade de 1 vezes a altura é igual à densidade do 2 vezes a altura 2. É isso aqui. Então é essa relação que eu vou usar daqui para frente quando eu tenho líquidos que não se misturam. Então, gente, vamos fazer um exemplo para a gente ver como que isso funciona? Vamos lá. Em um recipiente em formato de U foram colocadas determinadas quantidades de água e óleo. Após haver equilíbrio no sistema, as alturas de colunas de água e de óleo, a partir de um determinado referencial, foram determinadas, sendo 100 mm para o óleo e 70 mm para a água. Sabendo que a densidade da água é 1000 kg/m³, determina a densidade do óleo. Então, olha só, eu tenho dois líquidos, água e óleo, e eles têm alturas diferentes. Ó. A partir do ponto onde tem a divisão dos líquidos, passa uma horizontal e tem essas alturas aqui que foram medidas, 70 e 100 milímetros. Quero achar, então, a densidade do óleo. Vamos resolver? Então, aqui está a resolução. Ó. Então, eu uso a formulinha. A densidade da água vezes a altura da água é igual à densidade do óleo vezes a altura do óleo. Densidade da água, 1000, a altura da água, 70. Densidade do óleo, quero descobrir, e a altura do óleo, 100. Então, 1000 vezes 70, 70.000, vezes densidade vezes 100. Então, para eu achar a densidade, eu pego esse 100 e divido por 70.000. Então, 70.000 dividido por 100, densidade do óleo, 700 kg/m³. Fácil, né? Então, agora, separei um exercício muito bom para vocês fazerem. Vamos ler junto o enunciado. Em um laboratório, as substâncias são identificadas no rótulo pelo nome e por algumas propriedades químicas. No intuito de descobrir qual a substância armazenada num frasco no qual o rótulo foi retirado, um estudante aplicado de física propôs um experimento. Foram colocados em um sistema constituído por vasos comunicantes o líquido desconhecido e álcool. Como são líquidos imiscíveis, é possível estimar a densidade do líquido medindo a altura das colunas líquidas, a partir da superfície de separação desses líquidos. Esses valores são mostrados na figura a seguir. Então vamos lá na figura. Eu tenho um álcool com uma coluna já medida de 0,270 metros e tem um líquido desconhecido com a coluna medida em 0,237 metros. E olha que legal, eu tenho uma tabelinha com as densidades do líquido. Então, eu vou fazer a conta, descobrir qual que é a densidade, venho na tabelinha e verifico qual que é o meu líquido. Consultando a tabela, com os valores da densidade de alguns líquidos disponíveis nesse laboratório, qual é o líquido desconhecido. Então, gente, dá um pause, pensa aí, vamos aplicar a formulinha que eu expliquei e resolvam. Daqui a pouquinho eu volto para resolver com vocês. Então, vamos resolver? Então, vou usar a mesma fórmula, densidade do primeiro vezes a altura dele, igual a densidade do segundo líquido vezes a altura dele. Então, olha, a densidade do álcool, 0,79, está em gramas por centímetro cúbico. Não é no sistema internacional, mas se eu usar ela aqui, o que vai sair para mim é a mesma unidade. Então, posso manter se eu quiser encontrar a densidade em gramas por centímetro cúbico. Vezes a altura desse líquido, do álcool, é igual à densidade do líquido desconhecido vezes a altura dele. Então, fazendo essa continha, acho esse valor, é igual a densidade vezes 0,237. Então, a densidade do outro líquido dá 0,9 gramas por centímetro cúbico. Quando a gente vai na tabela, a gente conclui que o líquido desconhecido é o benzeno. Ótimo! Aqui uma lista de referências que eu usei, de exercícios e imagens.
E era isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje, gente. Refaçam os exercícios, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Beijo!